Humanidade, Frater Christian Bernard. Nossa visão do mundo é muitas vezes gregária e estreita demais. Nós nos dizemos europeus, africanos, americanos, asiáticos, etc. No entanto, somos todos membros da mesma humanidade. A noção de humanidade sempre foi abstrata. Entrou na história como a reunião de todos os homens. Victor Hugo a imaginava radiante e reconciliada. A tomada de consciência foi acontecendo aos poucos com o decorrer dos séculos, mas foi principalmente a partir do século XX que houve de fato uma abertura no princípio de humanidade. Não existe humanidade sem os humanos, e o que chamamos atualmente de direitos do homem é linguagem comum para toda a humanidade. A esta noção de direitos, acrescenta-se certamente a dos deveres que nossa ordem oficializou já há alguns anos com a sua Declaração dos Deveres do Homem. A propósito, orgulho-me ao ver como esta noção de deveres humanos se tornou popular. Não há dia que passe sem que um político, um artista ou um jornalista aborde o assunto. Os direitos ditos do homem dizem respeito a todos os povos. Não devem existir quaisquer desculpas culturais e muito menos quaisquer referências a velhos tabus ou às chamadas tradições que possam impedir que esses direitos sejam colocados em prática. Na ordem celeste não existe inferioridade e todos os seres dotados de razão fazem parte da mesma humanidade. Qualquer ofensa feita ao nosso meio ambiente mais próximo também é um golpe infligido ao planeta Terra. Em relação ao nosso planeta, que atualmente se mostra pequeno, não podemos continuar ignorando nossos companheiros humanos. O fato de todos os povos do globo integrarem uma comunidade fortalece a paz, e a paz é a única escolha básica que devemos exigir para o bem da humanidade. O universalismo é o berço da paz. A paz é universal e a humanidade é a força vital por detrás dela. A paz só será possível se houver uma mudança humanística, e para que isso aconteça, as forças utópicas devem mobilizar todo o seu entusiasmo nessa direção. Muito boa noite a todos, amigos e amigas, fráteres e sorores. Sejam bem-vindos a essa nossa live de hoje, a segunda live que nós tratamos sobre o Appelatio Fraternitatis, hoje com o tema chamado ao humanismo. Eu sou Leonardo e vou estar com vocês aí nesse momento. Boa noite, fratres, sorores, amigas e amigos. Eu sou Antônio Carlos e junto com o Leonardo nós vamos passar para vocês essa mensagem de humanismo. Para que possamos começar, eu convoco a todos os que estão nos assistindo a me acompanhar nessa invocação. Deus de meu coração, Deus de minha compreensão, é com humildade e respeito que me dirijo a esse período de partilha, para que possamos aprender mais para a nossa evolução e a evolução de toda a humanidade. Assim seja. Hoje vamos falar sobre o chamado ao humanismo. E o que quer dizer ser humanista? Se você não respondeu favoravelmente ao nosso chamado à espiritualidade na live do dia 27 de setembro, nós lhe convidamos hoje a dar prova do humanismo no cotidiano. Na Declaração Rosa Cruzes dos Deveres do Ser Humano, editada pela Morte em setembro de 2005, está dito no artigo 10: todo indivíduo tem o dever de considerar a humanidade inteira como sua família e de se comportar em toda circunstância e em todo lugar como um cidadão do mundo, fazendo assim do humanismo a base de seu comportamento e de sua filosofia. É evidente que todos os seres humanos
que se todos os seres humanos assumissem esse dever uns para com os outros, a palavra humanidade se revestiria plenamente do seu sentido, de modo que ela seria, na Terra, a expressão mais viva da fraternidade, na sua aplicação mais nobre e universal. Logo, pode-se pensar que a paz reinaria entre todos os povos, entre todas as nações. Mas como nós podemos dar prova de humanismo no cotidiano? Acho que, resumidamente, em 3 formas. Primeiro, considerar toda a humanidade como uma família. Segundo, considerar que todos os seres humanos são irmãos e irmãs, de sangue, e que as diferenças entre eles limitam-se às aparências. E, finalmente, comportar-se como um cidadão do mundo, fazendo do humanismo a base do seu comportamento. Existe um dogma segundo o qual toda a humanidade teria sido originada em um único e mesmo casal original, no caso, Adão e Eva. Seja do ponto de vista ontológico ou do científico, tal afirmação não tem nenhum fundamento. De fato, tal descendência, sob efeito da consanguinidade, teria rapidamente engendrado degenerências físicas e mentais. Em nosso entender, os seres humanos emergiram do reino animal, que foi ele próprio palco de uma longuíssima e lentíssima evolução da vida, tal qual ela se manifesta desde seu surgimento na Terra. De qualquer forma, partilhamos todos o mesmo genoma, e o sangue que corre em nossas veias é fundamentalmente o mesmo. Mais do que uma fraternidade, nós formamos a humanidade como tal. Como se nós fôssemos todos o mesmo corpo, interligados, né? Quando falamos de humanidade, falássemos de um ser único, né? Cuja saúde de um dependesse da saúde e do bem-estar do outro, né? Mas, como algumas pessoas, como vocês sabem, né, alguns antropólogos citam 3 raças, né, ou mesmo 4, branca, amarela, vermelha, negra, né, mas que são diferenças morfológicas. Todavia, não é necessariamente ser racista admitir a existência dessas diferenças, né, sobretudo quando não se pode negá-las. Né? Por exemplo, que um europeu, um asiático, um africano se distinguem bastante claramente no seu aspecto morfológico. Agora, o que é ser racista é pensar e dizer que existe uma raça superior às outras, né? Notadamente àquela a qual se pertença. Né? Um verdadeiro humanista, ele considera que todos os seres humanos são células de um único e mesmo corpo, o corpo da humanidade. Leonardo, o humanista, ele respeita todas as diferenças, na condição de que, naturalmente, elas não ameacem nem a dignidade e nem a integridade das partes. Muitas pessoas tendem a preferir aqueles que pertencem à mesma raça, entre aspas, que têm a mesma nacionalidade, que partilham das mesmas ideias políticas ou que seguem a mesma religião, pois isso as conforta e lhes dá segurança. Entretanto, não é uma razão para rejeitar os outros, ou pior ainda, para odiá-los. Muitas pessoas, elas odeiam mesmo, chegam a odiar as outras pessoas por conta de quaisquer de uma dessas diferenças acima elencadas. O que o ser humano tem que fazer? O que o humanista tem que fazer? Ele tem que dar prova de tolerância e não se comportar como se fosse ou se sentisse superior. Ele tem que mostrar-se inteligente, pois a intolerância, em todas as suas formas, é geralmente o apanágio da estupidez e ou do orgulho. Essa fraqueza, que nós chamamos de racismo, é de onde os muitos conflitos que opõem os seres humanos entre si aparecem. Essa distinção pela diferença, né, é uma grande ignorância, porque é justamente por conta da diversidade que a humanidade progride, né, que nós possamos compartilhar do diferente para que a gente possa nos enriquecer ainda mais. É graças a essa diversidade que a gente consegue se adaptar a todas as adversidades que o nosso contexto, que a Terra, nos impõe, né? E para isso,
é muito importante a tolerância. A morte, ela tem por divisa, né, a mais ampla tolerância na mais irrestrita independência. Né? É isso que explica o fato de haver entre os Rosacruzes cristãos, judeus, muçulmanos. Né? Assim como também existem entre os Rosacruzes pessoas que não seguem nenhuma religião. Alguns são até mesmo ateus, né? Mas apreciam o caráter fraternal da nossa ordem. Além disso, ela reúne desde sempre homens e mulheres de todas as categorias sociais e de opiniões políticas diferentes e até mesmo opostas. Então, como você disse acima, né, os Rosacruzes, né, a despeito das diferenças de religião, a despeito das diferenças políticas, ou às vezes até diferença de time de futebol, né, eles conseguem se respeitar mutuamente e cultivam essas relações harmoniosas. Por que a humanidade não seria capaz disso? Nós certamente conhecemos o mandamento de Jesus: amai-vos uns aos outros. Ele explicita ao dizer que não se deve fazer aos outros aquilo que não se gostaria que fizesse a si. Seja você ateu ou crente, nesse último caso, crente de qualquer religião, não pode negar que esse mandamento resume em si mesmo o ideal de comportamento que todo indivíduo deveria seguir em relação ao outro. Enfim, Jesus foi um exemplo de humanista, né? exatamente. Eu acho que, com certeza, foi o primeiro humanista que nós conhecemos na história. A despeito de as pessoas considerarem como mestre espiritual, como Messias, ou como redentor venerado do cristianismo, ninguém pode deixar de reconhecer que ele foi um humanista excepcional. E ele revolucionou os modos de sua época, pregando a solidariedade e a paz, a ponto de exortar o amor aos inimigos. E principalmente aos inimigos, né? Eu acho o que é uma lição de empatia muito grande e tão necessária para a constituição do humanismo universal, né? A nossa sociedade também, atual, ela se tornou excessivamente individualista, né? Sob um efeito combinado do materialismo e da crise econômica e social do mundo, que se vivencia há muitas décadas, né? Cada vez mais as pessoas tendem a se preocupar unicamente com o seu próprio bem-estar, né? E permanecer indiferentes ao bem-estar dos outros, né? Tal atitude distancia os cidadãos uns dos outros, o que contribui para desumanizar a sociedade. Além de a sociedade ter se tornado essencialmente individualista, né, os meios de comunicação, eles amplificam esse tipo de fato, né? O que acontece? A gente acredita que a gente não dedica verdadeiramente tempo para se conversar com aqueles que são próximos, ou com os vizinhos, ao passo que é motivo de orgulho o fato de ter muitos amigos virtuais nesta ou naquela rede social. Que paradoxo, né? Mas as pessoas, eles têm esses amigos virtuais. Aí eu vejo meus netos, eles estão sempre com aquele celular no bolso, até o pequeno, que tem 6 anos. Para se comunicar, eles se comunicam tudo pelo celular, certo? Aquele contato físico, né? Eu tenho um amigo lá em São Paulo que sempre quando eu encontro, né, a gente antes da pandemia, é claro, né, a gente tinha aquele abraço fraternal e a gente fazia questão de encostar o lado esquerdo de um com o lado esquerdo do outro, exatamente, de coração a coração, para não dizermos de alma para alma. E se a gente nos considerarmos assim, né, como irmãos, né, que se conectam alma por alma, essa questão do orgulho ou da vaidade, ou mesmo esses amigos superficiais que vêm das redes sociais, que nós estabelecemos nas redes sociais, né, nenhum humanista pode se conformar com isso, né? Há essa situação, sobretudo, porque a pobreza, a miséria, né, elas não são uma fatalidade, mas sim ela é resultado de uma má gestão dos recursos naturais e dos produtos da economia local, regional, nacional, mundial, né? Em outras palavras, essas situações como a pobreza, né, a miséria,
elas devem essencialmente ao egoísmo dos seres humanos e à sua falta de solidariedade. Todavia, tenham eles consciência disso ou não, né, sua sobrevida depende mais do que nunca da sua aptidão para partilhar e cooperar, não apenas entre os cidadãos de um mesmo país, mas também de outros países. Exatamente, as pessoas têm que partilhar e cooperar. Vamos pensar, como otimistas que somos, né, que isso possa acontecer rapidamente. E em termos místicos, nós diremos que, sob efeito da globalização, os seus respectivos karmas estão ligados de tal maneira que nenhuma nação poderá prosperar doravante, a longo prazo, se não se preocupar com aquelas que ainda estão em estado de necessidade. Como acabamos de nos referir à globalização, acreditamos que ela é irreversível e que é, portanto, inútil opor-se a ela. Se todos nós somos um só corpo, como é que esse corpo pode progredir se sua parte está perecendo? Desde que o ser humano surgiu sobre a Terra, ele jamais deixou de ampliar seu campo de ação e de relações. Ele é um ser social. Ele se cria, transforma e se desenvolve nas relações sociais. E isso se estendendo, né, inicialmente desde os primeiros clãs, né, a outros, depois em aldeias, as outras, né, de uma cidade às outras, de um país a outro e finalmente de um continente a outro, né? Com o desenvolvimento dos meios de transporte e de comunicação, o mundo se tornou um único país, né? Isso é uma evolução natural com a qual deveríamos nos alegrar, né? Pois ela é um vetor da compreensão mútua e da paz entre os povos. No entanto, esse processo de globalização ele ainda está nos seus primórdios e ele esbarra muito na questão das diversidades culturais, né, das mentalidades e dos sistemas econômicos e políticos, de modo que ainda está a exacerbar as desigualdades, né? Eis a razão pela qual pensamos que é preciso acelerar essa globalização e dar uma orientação humanista, a fim de que se beneficie o bem-estar de todos, né? Nós precisamos realmente que esse processo ele seja rápido, cada vez mais rápido. Além da globalização, nós temos um outro ponto, né, que é a mecanização. O individualismo não é o único obstáculo ao humanismo, tal como os Rosacruzes o concebem e o esperam. Há também a importância da qual se revestiram as máquinas, desde a mecanização e a robotização da indústria. Ao passo que elas deveriam ter se limitado a ajudar o homem em suas tarefas mais penosas e difíceis, elas acabaram por substituí-lo por razões de rentabilidade e lucro. Essa mecanização excessiva da sociedade contribuiu não apenas para desumanizá-la, como também para piorar essa enfermidade social que é o desemprego. É urgente, pois recolocar o humano no lugar da máquina, em todos os setores que isso for possível, e romper com esse dogma materialista que consiste em pensar e dizer que tempo é dinheiro, e que dinheiro vale mais que um ser humano. A máquina que deveria vir para que o homem pudesse ter mais tempo para cuidar da sua família, para cuidar do meio ambiente, para cuidar ter solidariedade para com o outro, né, da sua própria espiritualidade, ela acaba sendo um processo de exclusão, né, excluindo o homem da possibilidade de um emprego, excluindo o homem da possibilidade de se sustentar, né. Os seres humanos, porém, eles não são unicamente irmãos e irmãs de sangue, né, com todas as raças misturadas. Eles são também almas irmãs, emanadas de uma mesma fonte espiritual, a saber, a alma universal. O que os difere intrinsecamente, né, é o seu nível de evolução interior, ou seja, o grau que eles atingiram na tomada de consciência da sua natureza divina, né? Acrescentamos que nós subscrevemos a ideia segundo a qual todo indivíduo se reencarna quantas vezes for necessária para realizar essa tomada de consciência e para poder atingir o estado de sabedoria, tal como podemos manifestá-lo na Terra, né? Se você admitir esse princípio, ou seja, essa lei,
nós vamos compreender que as diferenças existentes entre os indivíduos quanto à sua maturidade, né, sua profundeza de espírito, o seu sentido de responsabilidade e o seu humanismo são devidas essencialmente ao fato de que alguns viveram mais do que os outros, né, reencarnaram mais do que os outros. O fato da pessoa ter reencarnado mais do que os outros não significa que ele é superior ao outro. Alguns são simplesmente mais evoluídos espiritualmente. É isso que eu penso. E visto isso, né, sobre desse ângulo, né, se não crer em Deus, um humanista deve, pelo menos, ter fé no homem e na sua capacidade de transcender para exprimir o melhor de si mesmo. Certamente, ao examinarmos a história da humanidade e a sua situação atual, podemos ter o sentimento de que os seres humanos são profundamente individualistas, né? E que se dedicam a se prejudicar mutuamente sob o efeito das suas fatalidades e dos seus defeitos. Entretanto, para além dessas aparências, eles evoluíram muito em consciência, né? Realmente, né? Cada vez mais, as pessoas ao redor do mundo se insurgem contra as injustiças e as desigualdades, se manifestam contra as guerras e a favor da paz, denunciam as ditaduras e outros regimes totalitários, exortam a uma maior fraternidade, vêm em auxílio dos mais desfavorecidos, se engajam na preservação da natureza, etc. E se isso ocorre, é porque todo ser humano, sob o impulso da sua alma, ele aspira o que disse Platão, né? Aquilo que é bom, ao bem e à verdade. É preciso simplesmente que se tome consciência disso e que haja em consequência. No decurso da história, os seres humanos mostraram que são capazes de realizar coisas extraordinárias, quando convocam aquilo que há de mais nobre e de mais engenhoso na natureza humana. Seja no âmbito da arquitetura, da tecnologia, da literatura, né, das ciências, das artes, ou ainda das relações entre os cidadãos de um mesmo país ou de países diferentes, né? Eles souberam dar prova da sua inteligência, de criatividade, de sensibilidade, de solidariedade e de fraternidade, né? Essa constatação por si mesmo, ela já é reconfortante, porque ela confirma que o ser humano é inclinado a fazer o bem e a trabalhar para a felicidade de todos, né? É precisamente por essa razão que é preciso ser humanista e ter fé no ser humano, né? É isso aí, nós precisamos ser humanistas e ter fé no ser humano. Bom, isso conclui a exposição, né, que nós gostaríamos de fazer sobre esse chamado ao humanismo, né, parte do Appellatus Paternitatis, né, e esperamos aí que vocês tenham aproveitado e refletido sobre esse tema. Registrar aqui a presença da Ana Soares, do Paulo Silas, do Jorge, do Nil, da Rosália, boa noite, paz profunda, da Neuza, da Vanessa. Boa noite a todos, paz e bem. E o coraçãozinho ali na mão. Também do Mário, um abração. Nosso irmãozão. Tem um comentário aqui do Nil, né? Ele coloca, sim, em relação à pobreza, são fatores sociais movidos pelo desejo de poder, né? Mas, amigos, quando vemos com o nosso olho espiritual, quem está em vantagem, né? Tudo tem a sua função. Eu sou um cara, sofri muito, mas o sofrimento financeiro me mostrou conceitos que a riqueza não mostraria. Mas como uma questão cultural,
é complicado, a dor molda o caráter, coisa que muitos ricos não têm. Ele traz aí uma questão, né, que é social. bastante importante dessa questão social e das oportunidades que a experiência, às vezes uma experiência dolorida, nos traz, né, para a evolução, para crescimento das pessoas. Né? A pessoa costuma dizer que você aprende muito na dor, né? Ou no amor ou na dor, né? O amor Uhum. seria muito melhor, né? Mas às vezes é pela dor. No caso do É, Miguel, foi um pouco pela dor. Ah, o Zé Luiz aí, nosso venerável mestre da loja Campinas. Elizabeth, nossa digna secretária da loja Campinas, está em peso aí o povo, em paz profunda. a queca, né, uma ótima reflexão, é algo que temos que ter em nossas vidas como base, né? Paz e gratidão, gratidão e paz profunda. Paz profunda. A Valéria, né? A humanidade precisa voltar a se reconectar uns com os outros, precisamos de amor. Acredito nisso. Exatamente, Valéria. Eu acho que a gente precisa nos ver como um único corpo, né? Como é possível a gente acreditar que um membro do nosso corpo doente pode manter esse corpo saudável, né? Se existe alguma coisa, se existe alguém em sofrimento, seja do meu lado ou seja na África, né? Eu não posso deitar minha cabeça tranquilamente, né? Eu preciso cuidar disso porque faz parte de mim. As pessoas precisam começar a ser humanistas nos detalhes, né? Por exemplo, num ônibus, né? Um ônibus, não vamos falar em situações de pandemia, normalmente, né? A gente vê muitos casos, né, de idosos que estão em pé e muitas pessoas que não precisariam estar sentadas estão e não enxergam de uma maneira humanista, né, esse fato. Então, quando eu digo detalhes, né, então todos são detalhes, né? Então, aí o Marquinho aí, ó, paz profunda. Marca Henrique Caldo. É o Fujão, esse daí é o mais conhecido como Fujão. Bom, acho que é isso. Então vamos partir para o encerramento? Vamos. Então peço que Agradeço. todos fechem os olhos, né, e me acompanhem em invocação. Deus do meu coração, Deus de minha compreensão, sabes o quanto sou imperfeito, mas que é sincera a minha aspiração de me aperfeiçoar. Humildemente, rogo que me inspires a considerar cada ser humano como meu irmão de sangue e como parte da minha família, fazendo do humanismo a base do meu comportamento. Assim seja. Assim seja. Teve um comentário da Ivone também, para a gente refletir, e assim seja. É isso aí. Boa noite a todos. Boa noite a todos e todas.